Tudo bem com todos? Bruno aqui novamente do aplicativo Me Ajuda Excel. Preparados aí para a terceira videoaula com os conteúdos aí do segundo dashboard do nosso aplicativo. Então, pessoal, nessa videoaula aqui a gente vai tratar a respeito desse KPI aqui do ticket médio, tá bom? Esse gráfico aqui. E esses dados aqui do top 10 por produtos vendidos, tanto em quantidade como em faturamento. Beleza? Então a gente vai começar aqui pelo gráfico do ticket médio, tá? Esse gráfico aqui ele está baseado nessa tabela dinâmica aqui, tá bom? Então ele é um gráfico dinâmico, né? Se a gente ver aqui, ó, selecionar o gráfico novamente, ó, mostrar lista de campos, né? Ó. É um gráfico dinâmico, tá bom? E ele está vinculado a essa pivot table aqui, a essa tabela dinâmica aqui, ok? Ela também é uma cópia dessa primeira tabela dinâmica aqui, tá bom? E se vocês verem aqui, ó, opções da tabela dinâmica, dados, também já está com aquela opção nenhum e número de itens retidos por campo, né? Se a gente for aqui, ó, na conexões, cadê conexões? Alterar fonte de dados aqui, ó, PVT base, tá vendo? Então, tá tudo certo aqui. E nós estruturamos essa tabela dinâmica da seguinte maneira. Nós deixamos o setor no quadro de colunas, tá? E o ano e o mês a gente deixou estruturado aqui no quadro de linhas, né? Então, novamente, né? A base de dados do nosso estudo de caso, ela provavelmente vai aumentar de tamanho, né? Vai entrar os meses de junho, julho, agosto, setembro e assim por diante. Então, essa tabela dinâmica ela vai tender a crescer sempre para baixo aqui, né? Vai aumentar a quantidade de linhas, né? Porém, eu sei que por causa do nosso estudo de caso, nosso exemplo e etc. tal, a gente sabe que o setor ele não vai crescer, a gente não vai ter novos setores entrando aí no nosso negócio, né? Então, eu sei que a minha tabela dinâmica para a direita ela não aumenta mais. Por isso que eu tenho uma outra tabela dinâmica, né? Criada aqui logo à direita, né? Tá até próxima. Mas por que eu não estou me preocupando? Porque eu sei que essa minha tabela dinâmica ela não vai mais crescer para a direita, né? Então não vai ter aquele problema da sobreposição de dados quando uma tabela dinâmica ela tá lá filtrada, segmentada, aí a gente deixa ela sem nenhum tipo de filtro, né? Então tipo ela ficaria 100% aberta e não vai ter aquele problema dela abrir toda e sem querer tentar passar por cima de alguma outra tabela, de alguma outra família de células que esteja aqui próxima, né? Não vai ter o problema da sobreposição de dados aqui, tá bom? Mas é com base nessa tabela dinâmica aqui, tá? Que o nosso gráfico dinâmico lá do nosso painel principal aqui, o painel geral do nosso dashboard, ele foi criado, tá? Então esse gráfico dinâmico a gente criou através dessa pivot table aqui, beleza? Esse aqui é um dos mais simples, eu acho que do nosso dashboard, tá? A gente acabou criando um gráfico de linhas, né? E aqui a gente fez basicamente em cima do ticket médio, né? Aqui, deixa eu mostrar novamente. A gente trouxe aqui, né, o campo do ticket médio, né, desculpa. Ele não é um campo, um indicador que está presente na nossa base. Nós criamos um campo calculado aqui, tá certo? Então, só deixa eu selecionar aqui a tabela, análise tabela dinâmica, ó, campos, itens e conjuntos, campo calculado. Ó. Cadê o ticket médio? Está aqui. Ó. Esse é o nosso campo do ticket médio aqui, certo? E como é que a gente calculou esse campo? Ó, trouxe aqui o nome ticket médio no meu campo, né, calculado. Eu peguei o campo do faturamento e dividi pelo campo do quantidade vendida. Ok? Então, nós criamos esse campo calculado do ticket médio, colocamos ele aqui no quadro de valores, tá? E criamos aqui o nosso gráfico dinâmico de linhas, tá? Aqui eu só estou comparando o ticket médio de cada um dos setores, né? Entre eles eu estou comparando cada um dos ticket médios. Aqui eu não tenho aquela nomenclatura, né, dos 3 zeros dentro dos parênteses, então eu sei que aqui o meu ticket médio ele sempre vai estar nessas faixas aqui de valores, tá bom? Então aqui, ó, informática, né, o ticket médio aí entre R$ 3.500 e R$ 4.000,
né? Se eu passar o mouse por cima, eu tenho os valores aqui, tá bom? Se você preferir pegar os dados e exibir em rótulos de valores aqui, não tem problema, tá? Vai muito do gosto do usuário também. Se a sua liderança pedir para colocar, plotar os valores, você plota, né, de alguma maneira. O único problema são nessas linhas mais próximas, onde eventualmente você vai acabar se deparando com esse tipo de situação, né? Vai acabar ficando muito poluído, assim, visualmente falando, né? Então vai ficar meio ruim de visualizar os valores dos rótulos de dados aqui, mas vai muito do gosto do usuário, da pessoa, do profissional que estiver desenvolvendo aí o dashboard, tá bom? Deixa eu dar uns Ctrl Z aqui só para voltar um pouco. Beleza, pessoal, esse aqui é o gráfico do ticket médio, tá? E agora vamos dar uma focada aqui nesses dados aqui do top 10 produtos vendidos, né? Para a gente mostrar como é que foi criado, tá bom? Vocês podem ver que tem dois quadros aqui, duas tabelas, tá? Não são células, tá bom? Aqui a gente fez uma maneira para demonstrar a vocês uma opção que a gente tem de criar uma tabela diferente, tá? Basicamente falando, isso aqui é um agrupamento de formas geométricas que eu criei aqui, tá? Eu vou até desagrupar para vocês verem, ó, tá vendo? É um monte de retângulo, tá? E esse aqui é uma outra forma geométrica de um retângulo com uma ponta ali, né? Mas para deixar um pouco mais bonito, um pouco mais marqueteiro aqui essa tabela, né? A gente destacou o primeiro, o segundo e o terceiro, né, do top 10, tanto em quantidade como em valor, tá bom? Então, como é que está estruturado esses dados por trás aqui do dashboard, tá? Então, ó, aqui no PVT Ticket Médio a gente já falou, aqui, ó, PVT Top 10, tá certo? Aqui no PVT Top 10 a gente criou duas tabelas dinâmicas. Uma com os dados de quantidade, né, de produtos vendidos aqui, ó, a gente colocou o campo produto no quadro linhas e o campo mês no quadro colunas, tá? E no quadro valores colocamos o campo quantidade vendido, tá? Aqui nós não criamos nenhum tipo de visualização de dados diferente, igual a gente fez na aba de faturamento, tá? Aqui tá normal, soma só dos produtos, a quantidade de produtos vendidos aqui, né? E aqui nessa outra tabela dinâmica mais à direita, praticamente a mesma estrutura, porém a gente só está plotando, ao invés da quantidade de produtos vendidos, o faturamento. E aqui o faturamento ele está sem cálculo algum, tipo, é a soma normal dos faturamentos aqui, tá bom? Com base nessas duas PVTs, nessas duas tabelas dinâmicas, criamos uma aba suporte do nosso KPI Top 10. Como é que a gente fez aqui? Criamos aqui duas pequenas tabelas, o top 10 de quantidade e faturamento, tá bom? O ano aqui a gente deixou fixo 2020, por enquanto só temos dados de 2020, né? E o que a gente fez aqui, ó? Tá vendo aqui no top 10, na coluna top 10? A gente pegou e referenciamos, ó, com essa lógicazinha aqui. Se ou, né, o valor da célula A3 da aba PVT top 10 for igual a total geral, ou se o valor dessa célula A3 lá na aba PVT top 10, né, for vazia, se for uma dessas duas condições, me preencha em vazio. Caso contrário, me traga o conteúdo da célula A3 da aba PVT top 10. Tá? Então, isso aqui, ó, na aba PVT top 10, é aqui, ó. Eu estou mandando trazer esses caras aqui, só que só os 10 primeiros, tá bom? Somente os 10 primeiros, tá? Mas por que a gente colocou essa lógica de que se ou o valor dessa célula for igual a total geral, ou se ela for vazia, me mantenha vazio? Porque pode acontecer a seguinte coisa aqui, ó, a seguinte situação, né? Eu posso selecionar algum setor, certo? Aonde eu não terei 10 produtos, né? No caso aqui eu tenho 7 produtos, tá vendo? Então, ó, aqui na minha aba suporte eu tenho 7 produtos, 7 valores desses respectivos produtos. Aqui, ó, tá vendo que ficou algumas células com a fórmula e manteve vazio. Por quê? Ó, na célula A10, se for total geral ou vazio, me mantenha vazio. Se for na PVT top 10, na célula A10, ó, A10 é total geral, entendeu? Então, se for total geral ou vazio, me mantenha vazio.
Caso contrário, me traga o valor correspondente da célula aqui da coluna A da aba PVT Top 10, tá bom? Trouxe esses caras e, respectivamente, eu estou mandando e buscar aqui nessa PVT os valores aqui da coluna total geral da minha PVT, tá bom? Dos respectivos produtos que eu tenho aqui, ó. Tá certo? Ah, mas por que você não fez esse top 10 direto lá da tabela dinâmica? É porque como é um top 10, tá? E esse top 10 ele varia muito, ele pode ser 10 produtos, 7, 5, 6, vai depender do setor que a gente filtrar, né? Se a gente deixa todos os setores, a gente tem que pegar os 10 primeiros, mas quando a gente começar a segmentar por setor, ó, vocês vão ver que não chega a ter 10 produtos diferentes em um respectivo setor único aqui, tá bom? Então, devido a isso, a gente teve que criar essa lógica, né, para a gente poder sempre ter separado um conjunto de 10 produtos, de até no máximo 10 produtos, tá? E aqui na PVT, a gente deixou ordenado aqui, né, no caso, classificar sempre do maior ao menor, sempre aqui do total geral, tanto aqui em quantidade como em grana aqui do faturamento, tá bom? Aí aqui dessa tabelinha do top 10 por faturamento é a mesma lógica que a gente aplicou, tá bom? A única coisa que a gente referenciou é essa outra tabela dinâmica aqui, tá certo? Se a gente quisesse sempre trazer a ordem de todos os produtos, a gente não precisaria estar criando esse tipo de mecânica, esse tipo de estrutura aqui por trás do nosso dash. A gente poderia simplesmente pegar as tabelas dinâmicas e plotar aqui de alguma maneira, né? Só que aqui ficaria um pouco extenso aqui para baixo, entendeu? Então, em termos de layout também, para a gente manter um negócio bem estruturado, organizado, a gente decidiu exibir um top 10. Poderia ser um top 5, um top 5? Poderia. Um top 3? Também poderia, né? Ao invés de exibir top 10 em quantidade e em grana, eu poderia estar exibindo aqui top 10 e bottom 10. Bottom 10 seria os 10 últimos, né? Os 10 piores, no caso, né? Mas como não é uma gama tão extensa assim de produtos, né? E quando a gente olha por setor, são menos produtos ainda, então ficou mais sensato, né? Nessa situação, a gente sempre exibir somente os top 10, somente os melhores, em quantidade e em grana, tá bom? Pessoal, basicamente essa aqui é a estrutura. Não, faltou um negocinho aqui, ó. Criamos aqui uma opção, um slicer também, né, de segmentação de dados referente a período, tá? Porém, tá? O que acontece? Esse filtro aqui, ó, preste atenção, ele segmentou o meu top 10, certo? Ó, se eu pegar janeiro até abril, ó, ele vai segmentando aqui, mas vocês repararam que os outros KPIs do meu dashboard permaneceram inalterados? Por quê? O que eu fiz aqui, tá? Esses outros KPIs, os primeiros que a gente demonstrou aqui, eu quero sempre que para o meu usuário seja sempre aberto pelo período, pelos meses, né? Do meu tempo de análise aqui. Eu não quero que fique acontecendo segmentações de meses aqui. Então, quando a gente clica no slicer aqui, né, na segmentação de dados, ó, e eu clico aqui em conexões de relatório, tá? O que acontece? Eu consigo ver todas as tabelas dinâmicas que eu tenho criado aqui dentro do meu arquivo do Excel, né, dentro desse dashboard. E eu consigo especificamente direcionar a segmentação desse slicer, né, dessa segmentação de dados, a respectivas tabelas dinâmicas que eu queira que esse cara aqui ele faça a segmentação de dados. Então eu só estou falando aqui para o Excel, eu quero que esse campo de filtro de mês ele segmente informações somente nas tabelas dinâmicas aqui da aba PVT Top 10, aquelas duas que a gente viu, e tem mais uma que a gente vai demonstrar lá na frente, nas próximas videoaulas, que ela está segmentando aqui uma tabela dinâmica que está lá na nossa aba de PVT Vendedor, tá bom? Então a gente consegue personalizar a segmentação que esses slicers efetuam nas tabelas dinâmicas aqui, ó, tá vendo? Esse cara que eu estou mandando ele segmentar em todos, assim como as lojas também, certo? Pessoal, um outro detalhe que a gente vai aproveitar e explicar nessa videoaula aqui também
vocês devem ter reparado o seguinte: o layout, né, desses meus slicers, vocês estão vendo que eles estão diferentes, né? Eles não estão naquele padrão que a gente costuma encontrar aqui no Excel, certo? Essas opções aqui, ó. Ó, tá vendo que eu criei uma opção personalizada? Como é que a gente faz isso? Seleciona aqui o slicer, tá? Um slicer qualquer. Você vem aqui em segmentação de dados, estilos de segmentação de dados aqui, tá bom? Clica aqui na opção mais, novo estilo de segmentação de dados. E aqui você vai conseguir, ó, editar, tá certo? Você consegue criar um novo estilo de para o seu slicer aqui, para a sua segmentação de dados, tá? Então, ó, você consegue selecionar algum elemento do seu slicer, tá bom? Que está bem descrito aqui. Clica em formatar e você consegue personalizar o preenchimento, que seria o fundo, né, do slicer, as bordas do slicer, a fonte, se vai estar em negrito, itálico, a cor da fonte, o tamanho da fonte e assim por diante, tá certo? Esse nosso exemplo aqui, ó, que a gente criou, a gente consegue vir aqui, botão direito, modificar aqui, ó. A gente consegue editar o que a gente criou aqui também, tá vendo? Então, ó, segmentação de dados inteira. Se eu clicar aqui em formatar, vocês vão ver aqui, ó, as cores que eu escolhi no preenchimento, a cor da borda, a fonte de dados que eu escolhi, tá vendo? Então, aí eu tenho cabeçalho, item com dado selecionado, item sem dado selecionado, e assim por diante. Então, quando você for editar aí o seu slicer, aproveita, tira um tempinho aí para você fuçar bem essas opções. Vai alterando as cores, vai testando para ver onde é que cada um desses elementos ele atua quando você for personalizar o seu slicer aí, tá vendo? Ok? Se você reparar, ó, quando a gente passa o mouse, tá vendo que a fonte fica em branco? Ó, isso aqui a gente consegue editar tudo, tá bom? Então aproveita aí, quando você for editar o seu slicer, e fuça bem essa funcionalidade para você ir pegando jeito e criar personalizações bem diferentes, igual a gente criou aqui, tá bom? Pessoal, basicamente era isso que eu precisava passar nessa videoaula. A gente falou então praticamente aqui já nessas 3 primeiras videoaulas com conteúdo do Dashboard 2, né? Sobre todos os KPIs que a gente apresenta no nosso painel geral, tá ok? Então nas próximas videoaulas a gente vai começar a explicar toda a estrutura que está aqui no painel da análise por vendedor, beleza? Então pessoal, mais uma vez a gente agradece a sua atenção aí, tá acompanhando e querendo aprender aí com as nossas videoaulas no nosso canal do YouTube, do aplicativo Me Ajuda Excel. Então, mais uma vez eu peço para vocês curtirem também esse vídeo aqui, tá bom? Sigam o nosso canal do YouTube para ficarem atentos a futuras novas videoaulas que a gente vier a postar. Também acompanhe o nosso canal no YouTube, tá bom? Siga a nossa conta lá também. A gente sempre vai estar postando novidades ali. LinkedIn também, a gente sempre vai estar compartilhando conteúdos novos lá também. E galera, compartilhe o nosso aplicativo aí com seus amigos, seus parentes, colegas de trabalho, tá? A gente quer muito que esse projeto alcance o máximo de pessoas possíveis aí pelo Brasil todo, tá bom? Galera, vou tomar uma aguinha aqui, recuperar um pouco a minha voz e bora aí para a próxima videoaula. Valeu!